o que eu quero saber é o seguinte, eu botei, né, tentando chegar ali no pelotão da frente, vocês estão mais com muita calma nessa hora. Mas eu acho que isso passa, além do Silvinho que você elogiou, pelos jogadores terem um entrosamento. E aí eu queria que você entrasse um pouco nessa questão do Roger Guedes, do William, de quem o torcedor espera mais, porque a sensação que dá é que, assim, estão esperando o dia do William brilhar em campo, estão esperando o dia que o William vai assumir esse Corinthians. Mas, Doni, talvez o William não seja o cara sozinho, seja um conjunto. Sim. E o conjunto vai ser muito mais legal com o William, com o Renato, com o Roger. Eu, por exemplo, só vou discordar do Sormani em relação ao Gabriel, que para mim ele fez um bom jogo no final de semana. Para mim ele foi um fator surpresa, Sormani. Ele foi um cara que ninguém esperava, que entrou se movimentando em meia defesa do Palmeiras, deixou todo mundo louco. O Renan na esquerda não estava conseguindo marcar, o Patrick de Paula foi frouxo, o Danilo muito mal no jogo, o Chaves então nem se fala, que sempre vai receber a torcida com uma falha, que é o zagueiro Luan. Quem é Chaves? O zagueiro Chaves. Quem é Chaves? O Luan, zagueiro, porque ele... O zagueiro Chaves, ele acha que a torcida do Palmeiras é o senhor Barriga, porque sempre recebe a torcida com uma falha. Sabe? Igual o senhor Barriga era recebido com uma pancada na Vila. Meu Deus do céu. Eu duvidei que ele ia falar isso no ar. Eu duvidei. Recebe com uma falha. Ei, Pacica, mas o Patrick de Paula também não errou ali na dividida? Foi só o Luan? Foi muito mal também, mas pra mim começa com o erro do Luan, que ele vai completamente atabalhado numa zona que não era dele. Sim. Entendeu? Pra mim ele vai mal. Aí o Patrick vai chegar e vai mal. Um foi em cima do outro muito ruim. Ambos. É do Roger que nós... Era Roger Guedes e o William. O lance do gol do Renato Augusto. Ele foi pro... Não sei, a gente falou do Corinthians, ele foi pro Palmeiras, não sei o que aconteceu, hein, seu Sormani? Não, o que eu tô dizendo, Zé, é o seguinte, o Corinthians, o mérito do Corinthians... É o clima da semifinal lá em BH. Com esse fato novo. Foi a inventividade, foi a diferença que o Silvinho fez numa mudança de uma peça. Então entra muito o trabalho do técnico para transformar esses caras que são, claro, consagrados em peças muito mais importantes ainda. Talvez não jogando a responsabilidade no William, não jogando no Roger, não só jogando no Renato, no Juliano, que fez também um partidaço, mas você transformando a movimentação da equipe de acordo com o jogo e com variações que possam surpreender o adversário. Posso colocar uma coisa para você que eu acho que é o grande perigo que a maioria dos corintianos estão pensando? É imaginar esse time do Corinthians, por causa das peças, jogar igual ao time do Tite, com o Renato Augusto, com o William. Porque quando você pensa nesses jogadores, automaticamente você lembra o Renato Augusto do Tite. Você lembra a qualidade do time do William, você imagina, pô, esses caras vão jogar. E não é assim. É isso que é o que tem que se tomar cuidado, né? Porque é uma linha muito tênue entre você colocar o time do Corinthians como um dos favoritos, a título, como nós estávamos começando aqui no começo, quer dizer, no começo do programa, e a realidade. O Renato Augusto, por exemplo, ele não consegue jogar 90 minutos. Ele está ganhando isso daí. Né? Ele está ganhando essa condição. O próprio William também já não é a mesma... Quanto tempo esses caras vão demorar para atingir o seu ápice? Será que o Gabriel vai jogar a mesma coisa sempre? Será que ele vai utilizar o Roger Guedes sempre? Por exemplo, o Jô entrou no jogo? Era melhor não ter entrado, porque o Jô não entrou no jogo do jeito que tinha que entrar. Então tem tudo isso que pode afetar o desempenho do Corinthians. Um jogador que fique fora já não é mais a mesma coisa. E contra os times pequenos, teoricamente pequenos... falando do elenco, né? Os times pequenos vão jogar de forma diferente como o Palmeiras jogou. Porque o Corinthians entregou a bola para o Palmeiras. Né? Os times pequenos entregarão a bola para o Corinthians. Como é que vai ser? Mas agora tem mais qualidade, né, Zé? Sim. Quando entregar a bola para o Corinthians, você tem o Roger Guedes, você tem o Juliano, você tem o Renato Augusto, você tem o William... Entendeu? Mas antigamente você entregava a bola pro Corinthians, quem que você tinha? Então, mas aí Luan, Jô... Mas entre o que nós estamos... Quem mais? Enfim... Mas entre o que nós estamos falando... Então, mas não tinha qualidade, agora tem. Mas entre o que nós estamos falando sobre o trabalho do Silvinho. Ô Pedro, me fala aqui um negócio. Eu tô tentando dar uma moral, né? Até brincadeira falar desse jeito, mas tô tentando aqui dar uma moral pra esse elenco, porque eu acredito no potencial deles. E aí o pessoal tá muita calma nessa hora, vamos ver como é que é o trabalho. E claro que tem que ter calma. Mas assim, a comparação que a gente estava fazendo aqui em relação a esses elencos, se a gente colocar hoje as duplas, vou citar as duplas aqui, tá? Diego Costa e Hulk, Gabigol e Bruno Henrique. Dá jogo pro Corinthians entrar aí? Tu quer me complicar, né? Eu não, eu quero facilitar. Me complicar, né, Dani? Vamos lá, antes de qualquer coisa, Gabigol e Bruno Henrique estão muito acima, pelo que já apresentaram, então tem muito pouco de dúvida, então muita margem
para dúvida ou questionamento para a gente. Então, estão bem acima. Hulk e Diego Costa começam a sinalizar que podem se entender muito bem. O Hulk já provou do que é capaz. Diego Costa vinha muito bem, começava a se entender até que teve o problema da lesão. A preocupação, até Facinca daqui a pouco disse que vai contar pra gente, se ele joga ou se ele não joga amanhã. Aí você pega o Willian e Roger Guedes, você tem duas coisas. O background, pra gente falar bonito assim, ou então, sabe, o que cerca ali Bruno Henrique e Gabigol, o elenco, o time por trás disso, tá muito acima do time do Corinthians. O time que cerca ali Hulk e Diego Costa estão muito acima. E o Willian e Roger Guedes tiveram uma exibição que a gente pode contar, que foi o clássico do final de semana. O que o Willian pode entregar, um cara que tem vaga até em time de ponto da Premier League, é promissor. A gente se anima, a gente se empolga. O Roger Guedes já começa a entregar. Só que aquilo, eu acho que ainda falta muito. Repito, talvez traçar essa comparação para esse ano seja até injusto com eles. Vão ficar um pouco abaixo e aí não é culpa deles. É culpa por um time que acabou de se juntar. É culpa de um time que ainda está ajeitando as suas peças ali do meio para frente. É promissor, pode dar muito certo. Mas ainda aí vejo bem abaixo dos outros dois que você citou, Nani. Flamengo um pouquinho acima, a dupla do Galo ali querendo se credenciar como tal, talvez possíveis títulos aí elevem eles na prateleira da comparação, mas o Willian e Roger Guedes tem muito potencial. Roger Guedes decisivo, faz 25 anos, daqui a uma semana, se eu não me engano, sábado, muito bem fisicamente. O Willian pode chegar na ponta dos cascos daqui a pouco, potencial dele a gente não precisa nem repetir, é chovendo molhado, mas ainda tem um time que tem muita coisa a azeitar para querer brigar ali com uma dupla de Flamengo, com uma dupla de Atlético. Tá um pouquinho distante ainda para mim, Dani. Fala, sua irmã. O que eu queria dizer é o seguinte, ainda usando o Corinthians, né, como exemplo. Em 1985, a maior parte de quem está assistindo o nosso programa provavelmente acho que não tinha nascido. O Corinthians monta uma dupla de ataque com Casagrande e com o Serginho Chulapa. O Serginho tinha acabado de ser campeão paulista com o Santos, fazendo gol contra o Corinthians na final. O ano anterior ele foi vice-campeão brasileiro com o Santos, perdendo a decisão para o Flamengo no Maracanã. Tá? Então, e tinha o Casagrande. O senhor sabe que eu assisti os treinamentos desse time. Assistia. Eu jogava salão e a gente saía do ginásio do salão e assistia o treinamento deles. Não era promissor aquele ataque? Deu certo? Não rolou. Tanto é que o Casagrande depois foi pro São Paulo. E ele forma uma dupla espetacular com o Careca, porque ele tá jogando na meia. Como ele fazia no Corinthians também, ele voltava, porque ele tinha essa característica. Então, o Willian e Roger Guedes vai dar certo? Tem, que nem o Pedrão falou. A qualidade tem tudo para dar certo. Vai dar certo? A gente não sabe. Bruno Henrique e Gabriel jogam juntos desde a época do Santos. Eles têm pelo menos 4 anos de estrada juntos. Um conhece o outro, um sabe onde o outro vai, o movimento tem que ser feito, o espaço a ser preenchido. Hulk e Diego Costa, não sabemos também. Não sabemos. A amostragem é muito pequena, né? É muito pequena. O melhor ataque do Brasil até agora é Gabriel e Bruno Henrique. Willian e Roger Guedes, pode. Porque ontem, inclusive, durante o jogo, quando o Corinthians não tinha posse de bola, muitas vezes o Willian centralizava e o Roger Guedes abria para fazer a marcação no lateral adversário. Agora, tem uma coisa que eu acho que pode dificultar mais para o Willian e para o Roger Guedes. Okay. O Willian joga aberto. O Willian, por exemplo, o Bruno Henrique e o Gabigol, eles estão sempre constantemente dentro da área para finalizar. O Hulk e o Diego Costa, sempre dentro da área para finalizar. O Willian não, o Willian é o cara que constrói a jogada. Normalmente o Roger Guedes é o que vai finalizar. Então eu não sei qual é o tipo de proximidade que nós podemos ter em termos de dupla de atacantes. Porque o Willian, eu não sei, ainda vejo o Willian distante do Bruno Henrique. Eu acho o Bruno Henrique mais atacante. Para você, o Willian está mais distante do Bruno Henrique do que o Gabigol do Roger Guedes? Distante de posicionamento. Em relação ao gol. Em relação ao gol. O Bruno em relação Henrique... à qualidade, não. Não, qualidade não. São jogadores diferentes. Mas eu falo em termos de posicionamento. O Willian é o cara que vai construir. Normalmente o Bruno é o cara que às vezes constrói, mas ele está sempre finalizando. Sim. Os gols, né, contra Barcelona, nós vimos como aconteceu. E o Gabigol a mesma coisa. Então, eu não sei até que ponto nós podemos falar que o Willian e o Roger formarão dupla. Então, você quer ver um negócio, Zé? Eu estava olhando aqui. O Corinthians pode não ter uma dupla. Acho que é muito mais um potencial de decisão, né, Zé? Sim, isso é fato. Mas estou dizendo em termos de posicionamento, por exemplo, o Bruno e o Gabigol... Aí vai variar muito. Até o próprio Diego. Eles têm muito mais possibilidade de decidir os jogos do que propriamente o Willian nesse caso. Porque o Willian, você vê, o Willian no primeiro tempo estava voltando para marcar. O Willian talvez caiba numa função da Rascaeta, de articulador, de pisador. Jogador que construir uma comparação. Eu peguei aqui a estatística, na temporada passada... Ele vai na sequência, tá? Que ele pediu para falar. O Willian fez um gol pelo Arsenal. No Chelsea, ele faz
9 gols na temporada 19-20, 3 gols na 18-19, 6 gols na 17-18, 6, 8, 5, 2, 4 e assim vai. Ele não é um jogador, um finalizador. É muito mais o fazer jogar, né, Sormani? O Flamengo não, o Atlético também não. Aí eu concordo com o Zé. São jogadores que pisam na área constantemente, Bruno Henrique, Gabriel, Diego Costa e Hulk, e fazem muitos gols. Sim. O Willian não tem essa característica. Sim. Não tem. Esse mas ele tem. Você olha a estatística dele de assistência, tem muita assistência. Sim. Aí você pega, reduz o espaço do Roger Guedes, marca ele em cima, quem é que vai fazer gol? Esse é um problema. O Facincani tinha pedido para falar lá. Vai daí, Facinca, o que você queria colocar? Não, que talvez o Corinthians não tenha uma dupla de ataque, mas ele tenha um time funcional. E aí vai precisar do Silvinho para dar esse tipo de condição, né? Você ter o fato novo, a inventividade, fazer o Willian, talvez, pela qualidade que ele tem, e jogando no futebol brasileiro que permite tal situação, de pisar mais na área, de se colocar como um jogador muito mais importante para ser esse finalizador que talvez o Sormani, nos números, apontou que na Europa não tinha essa condição até pela característica, mas aqui ele pode se tornar, né, pela qualidade que tem. A gente sabe que o futebol brasileiro, ele dá muita vulnerabilidade defensiva para que esses atacantes consigam penetrar. Pode ser um Juliano, pode ser um Renato Augusto, que é um cara que encosta muito bem para fazer essa função. Então o Corinthians pode ter um time que venha por trás ser esse elemento surpresa. Como? Não sei. O Juliano vindo por dentro, ora abre o Renato, ora abre o Willian. Eles trabalham na mesma faixa do campo. Esses três jogadores sabem trabalhar tanto pelo lado como principalmente por dentro. Então o Corinthians pode ter um time em que ele vai rodar, que ele vai ser, entre aspas, um camaleão criativo e deixar o adversário louco, né? E flertou com algumas possibilidades fazendo isso no jogo contra o Palmeiras, que eu achei muito bacana. Que se daqui pra frente, claro, ganhar corpo, azeitar, mais para o ano que vem, enxergo assim dessa forma como talvez a maioria da mesa também tenha colocado, eu vejo um Corinthians com muita possibilidade de se tornar um time muito forte mesmo. Resumindo, é verticalidade, horizontabilidade. Paulo Calçade, às vezes faz jogo? participação especial aqui nesse programa, só para vocês entenderem. Então o Messi tá no jogo? Não, Messi. O Messi, meu menino, tá fora. Paulo Calçade, um oferecimento da ESPN para o fã de esporte, faz participação especial. Coitado, Calçade não merece. Mas de resultado eu não entro não, hein? Mas você vai dar palpite? Eu não falo. Eu não falo disso, eu só falo de futebol. Mas olha aqui, então diante disso que a gente está colocando, né, da necessidade de amadurecimento, de passar por outros lugares, pelo trabalho do Silvinho, o que é uma vitória para o Corinthians na temporada? O que a gente pode olhar o Corinthians nessa temporada e falar assim, não, o Corinthians deu certo em 2021? Se você pegar o começo do ano para o final do ano com uma vaga na Libertadores, eu acho que isso já é o ponto máximo. É, entre aspas, o título do Corinthians. É, o título do Corinthians. Analisando, do começo do ano para cá, né, e lembrando que o Corinthians abriu mão do plano de como é que fala? Reeducação financeira, né? Porque vamos conter as despesas e tal. Abriu mão a partir do momento que a torcida começou a pressionar e pressionar da forma mais antiga, né? Com ameaças, com uma série de coisas. Aí, peraí, viram a realidade, vamos ter que gastar. Nós despejamos não, né? Tiramos 30 para gastar em 5, em 4. E aí essa realidade hoje, para mim... Zé, desculpa abruptamente cortar assim. Eu acho que o Corinthians hoje é time vai acabar em 4º lugar no campeonato. Quarto lugar, você está falando comigo. Sim, como assim? O que eu falei no começo de colocar no pelotão da frente junto eu só discordo de título.